Fala galera, graça e paz a você, boa noite, seja bem-vindo aqui a mais um programa. Cara, o programa de hoje tá fera, o programa de hoje vai abençoar muito a tua vida, tô com a galera aqui, a galera do Ministério Epic, que você vai entender tudo sobre esse ministério jovem aí da Igreja de São Sebastião. E você é muito bem-vindo aqui entre nós. Fica ligado que você vai ter um programa hoje encorajador. Você sabe que todas as pessoas que sentam aqui são pessoas que encorajam umas às outras aí a imitarem Cristo. Você é o nosso convidado. Fica ligado, já curte, já comenta, compartilha com a galera que o programa hoje vai te impactar. Fica ligado. É isso aí, galera. Então estamos aqui para darmos início aqui ao nosso bate-papo. Estou aqui com o Cleidson e a Letícia, responsáveis aí pelo Ministério Jovem de São Sebastião. Eles são os líderes. Sejam bem-vindos, cara. Paz para você, Cleidson. Obrigado. Paz, Letícia. Sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo, à nossa mesa. E, cara, a primeira pergunta aqui eu já vou lançar para a galera, vou lançar aqui na mesa aqui para a galera que está em casa. A galera quer saber o que é Epic, né? O que significa essas letrinhas. Cleidson, responde para a gente. O que significa Epic? Sim, então, EPIC é um acrônimo, né? Então, a gente tem aí 4 letras e elas significam, respectivamente, encorajando pessoas a imitarem Cristo. Nosso ministério, ele segue essa filosofia, né? E tem aí esse objetivo de encorajar pessoas a imitarem Cristo. Que legal, cara. Teve alguma fonte? Como é que vocês chegaram a esse nome aí que pegam aí na galera, essas letrinhas, né, que mexe um pouquinho com a cabeça da galera? Como é que foi esse processo até chegar nesse nome aí? Como é que vocês Então, esse formaram? foi um processo coletivo. Então, a gente chegou com a galera que faz parte do nosso ministério e nós lançamos, né, essa ideia e surgiram vários nomes, não foi somente esse. E nós fizemos uma votação. E aí as pessoas, elas votaram e nós escolhemos esse nome, né? Claro que nós baseamos, todo o nosso ministério ele está baseado na Bíblia e nós seguimos aquilo que a Bíblia traz. Nós temos, por exemplo, texto lá de Tito, né, capítulo 2, que fala exatamente sobre isso, de sermos um exemplo, de encorajarmos pessoas a seguirem um exemplo de Cristo. Nós seguimos exatamente isso. Muito bom, que legal. Olha aí, galera, conhecendo um pouquinho desse ministério, né? Letícia, uma pergunta assim para você. Onde é que o Epic está inserido aí? Como é que funciona entre a igreja? Como é que isso acontece aí, esse ministério? É um ministério independente ou está ligado à igreja? Contribui com a missão da igreja local? Como é que isso funciona na prática aí na igreja? Sim, pastor. A gente é um ministério, né? Integrado aqui à Igreja de São Sebastião, né? A gente atua de diversas formas, né? Então, quando a gente criou a filosofia do nosso ministério, a gente até pensou nisso, porque o EPIC, ele está auxiliando a igreja em todas as áreas. Então, a gente vê o EPIC no louvor, a gente vê o EPIC na direção, na mensagem, na mídia. A gente vê o EPIC em tudo, porque não é só um ministério simples, né? Simplesmente assim, dos jovens, mas sim da igreja local, né? Muito O bom. foco é a galera jovem, né? Mas estamos aqui com essa função aqui mesmo de levar a igreja a ser um pequeno Cristo realmente, né? A ser encorajada a ser um verdadeiro cristão, né? Então, a gente está aqui situado em São Sebastião, no Distrito Federal, né? E a gente atua aqui, a gente até, quando a gente pensou nisso, a gente até falou, né? A gente tá primeiro aqui focado em Samaria, né? Em Pirassununga. Legal. Então, a gente está situado aqui no Bosque
Mas a nossa missão não é só aqui no Bosque, né? Então a gente pode ir para outros lugares também. Mas o nosso foco é aqui em São Sebastião, agora focado aqui na região do Bosque, né? É legal. Exatamente. Algo interessante que eu posso citar é que em 2020, nós tivemos aí um ano pandêmico, né, o início da pandemia, e algo que corrobora o que a Letícia falou é que o nosso ministério ele não se restringiu apenas aqui a São Sebastião, né, aqui no Distrito Federal. Nós tivemos um projeto dentro do Ministério EPIC, que era o EPIC Class, né? E aí eu, por exemplo, eu dei aulas de inglês nesse projeto e a gente teve participação de pessoas de fora do país, a gente teve participação de pessoas que estavam no Canadá, enfim, nos Estados Unidos. Eu lembro, eu estava presente nisso aí, cara. O legal foi que foram pessoas de todos os lugares, de todas as regiões, de todas as crenças. E a gente teve até uma pessoa que era do Canadá, né, que nos auxiliou e falando, olha, a realidade é essa, e é legal vocês estudarem tal coisa. E foi uma época muito gostosa, né, que a gente estudou. Legal. Isso aí eu acho muito interessante sobre essa missão que só não está ali retida no local, né? Porque quando a gente se depara com essa missão de Deus, né? A ideia é alcançar os 4 cantos da terra, né? O mundo inteiro, né? Então eu penso na missão que anda com a gente, né? Onde quer que a gente vá, a ordem de Cristo desse indo, né? Então, seja numa faculdade, seja na escola, no trabalho, seja até no transporte, no trânsito, sei lá, no ônibus, né? Então, no metrô, é legal a gente pensar sobre essa missão que acompanha a gente, né? Exatamente. A missão itinerante, né? É muito legal a gente não pensar que a gente só faz a missão quando a gente está reunido como igreja, né? Num ministério, dentro de um templo, dentro de uma reunião. Então, e ter esse pensamento é muito legal, muito legal. Uma missão que a gente desenvolve onde quer que a gente venha estar. Então, isso acontece em meio a qualquer situação, né? Isso. E uma das marcas do nosso ministério é exatamente isso, é ser intencional em vários aspectos. Então, com essas aulas de inglês que nós nos propusemos a fazer, nós queríamos sim ensinar inglês, mas mais do que isso, a gente queria mesmo levar a palavra, né? Pregar o evangelho, fazer, né? Encorajar pessoas a conhecerem a Cristo. Nós tínhamos pessoas que não eram cristãs, nós tínhamos pessoas cristãs, não cristãs, e ali a gente teve essa oportunidade de, por meio de um projeto, levar a palavra de Cristo até essas pessoas. Nós sempre tínhamos ali no meio dos exercícios questões que envolviam versículos, né? Muito bom. A gente aprendeu termos, né? Enfim, do meio cristão, algo que quando curiosidades assim, né? Exatamente. Eu sabia. Bacana. Caramba, hein? Muito bom. E é algo que a gente não aprende nos cursos regulares, né? Mas a gente teve essa oportunidade de Legal, aprender cara. por meio do ministério. Maravilha. Essa missão de vocês é EPIC, né? Que até eu já tive a oportunidade de presenciar, se encorajando pessoas a imitarem Cristo. Se vocês puderem até ler para a gente aí, para o pessoal que está em casa, o texto que o Cleidson mencionou, de Tito, né, que fala sobre encorajamento aos jovens, né? Lê para a gente poder entender um pouquinho essa missão do ministério, né? E também está ligada à missão da igreja, né? Exatamente. Que a gente tem de adorar a Deus, proclamar Jesus e fazer discípulos, né? Lê para a gente passar para a galera. Lá na carta de Paulo, né, a Tito, capítulo 2, né, versículos do 6 ao 7, ao 8, na verdade, diz assim: do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que, em todas as coisas, sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada mal a dizer a nosso respeito. E esse texto, pastor, é muito bom, porque a gente, como cristãos, né, principalmente essa identidade que a gente carrega, né, o nome de EPIC, né? Hoje eu estava fazendo um discipulado com minha própria mãe e ela estava lá com a camiseta do EPIC. Eu falei, a gente tem um peso a carregar, né? Porque assim, a gente leva o nome de ser o quê? De sermos pequenos cristos. Né? Então, ela falou assim, nossa, poxa, eu vou trabalhar com essa roupa. E eu falei, mãe, a senhora foi, me deixou lá na parada, enfim, foi ao mercado. As pessoas te observaram? Me observaram, algumas pessoas... Ela falou, né, algumas pessoas ficam me olhando assim, aquele negócio. Isso hoje.
Ela ficou olhando assim, aquele negócio, e lá atrás, né, encorajando pessoas a imitarem a Cristo, né? Eu falei pra ela, olha só, já pensou se você tivesse uma atitude meio assim, contrária àquilo que você estava carregando? Porque a gente carrega, como cristão, a gente carrega o nome de Cristo. Independente de estar vestindo uma blusa do Epic, ou, enfim, ou qualquer outra coisa que seja o nome ali, você está carregando um nome que é, assim, poderosíssimo, né? O nome de Cristo. Então aqui ele fala, olha, façam tudo para que envergonhem o quê? O inimigo, para que ele não tenha nada a falar mal de vocês, para que ele não tenha nada a acusar vocês. Olha, vocês estão com essa camiseta aí, ou vocês estão levando o nome daquele que salva, mas vocês estão fazendo algo totalmente contrário. Então aí, sabe? Então ele já adverte, né? Paulo já adverte, assim, falando, olha, vocês estão levando um nome que é poderosíssimo, né? Então, sigam o exemplo de Cristo, né? Não só vestir essa camiseta, mas, olha, tenham esse exemplo, né? O exemplo que o Cristo te deu de integridade, né? Legal, muito bom. Exatamente. Poder ouvir isso. É exatamente ter essa conduta mesmo de cristão. Eu acredito que mais do que falar, né, pastor? Viver, né, cara? É viver, né? Ser cristão é ter um estilo de vida. A Exatamente. gente sempre fala isso. E não é diferente com o nosso ministério. Quando a gente fala de encorajar pessoas a imitarem Cristo, essas pessoas, as que não conhecem a Cristo, quem elas vão ver primeiro? Elas vão enxergar nós. Isso. Elas vão ver nós, né, cada um de nós que carregamos esse nome primeiro. Então, a gente deve fazer com que essas pessoas enxerguem Cristo por meio de nós, em nós. E aí elas vão ser encorajadas a seguirem exatamente esse mesmo estilo de vida, né? Elas vão ser encorajadas através da nossa conduta. E assim nós testificaremos e testemunharemos o poder transformador de Cristo, né? Por meio das nossas ações, por meio da nossa conduta, mostrando quem realmente somos, né? E para quem servimos, que é Jesus Cristo. Deus, que benção, muito bom. É interessante para que vocês estão comentando, porque nos dias atuais a gente percebe essa incoerência, né? Muitos se dizendo cristão, muitos escândalos, né? Mau caráter, falso, muitos assim testemunhos, né? Ruins, né? Então muitas pessoas estão meio que assim decepcionadas, né? Às vezes com o meio cristão, evangélico no Brasil, né? O cenário evangélico no Brasil, exatamente pela essa incoerência do faltar viver, né? Isso é muito legal. Alguém olhar para uma pessoa e dizer: nossa, eu estou vendo Cristo em você, através de uma atitude, através do jeito de ser, né? Das ações, das decisões. Então isso é muito legal, é muito encorajador, né? Você viver o evangelho, e essa prática vai passar para as pessoas através desse modo de vida, o Cristo que você vive, a palavra que você tem dentro de você, do teu coração, né? Então isso é muito legal, muito legal. E o mundo hoje está precisando muito disso, né? De entender aí essa vida do Cristo de uma forma real, né? Uma forma que não morreu, né? Tá na vida da gente, né? Continua o legado de Cristo aí passando em gerações até a sua vinda. Então, isso é muito bom, cara. Isso é muito legal. Eu queria falar um pouquinho, saber de vocês, saber para contar para a galera aqui no geral, né? Que atividades práticas vocês têm, né? Fiquei sabendo que tem uma ideia aí no Parque Ecológico do local, né? Na cidade aí. O que é que vocês fazem? O que é que vocês costumam fazer? Como é que é, Letícia, aí? Essa prática aí das atividades do EPIC. Então, acho que a gente tem um privilégio, né, de ter um bosque aqui coladinho à igreja, é um parque ecológico, então a gente usou esse recurso e continua usando hoje, né, esse recurso ali do bosque para fazer as nossas ações, né, para fazer o nosso discipulado. Então, ali, pra gente é uma bênção, né, a gente sai daqui, não dura nem 5 minutos e já tá ali. Então, a gente hoje atua com discipulado, né? Falando nisso, sábado agora a gente tem discipulado. Olha aí, já divulga. A gente vai falar sobre um tema muito polêmico, né? Então, logo em breve vai ser divulgado, eu vou trazer a mensagem, então... Bacana. Brincadeira. Mas, enfim, né? A gente está trabalhando com discipulado, a gente tem um estudo bíblico também. Tá passando estudo bíblico para um jovem e uma mãe, né? Todas as quartas-feiras. E a gente tem criado um laço de intimidade muito bom com eles, né? Esse estudo é uma pessoa que não está caminhando na fé cristã, caminhando. né? É uma pessoa... Um possível batismo, né? Sim, a gente conversou, né? Assim, eu e o Cleiton,
A gente começou, nossa, a gente acabou de pegar uma pessoa como se fosse um bebê, né? bebê Uma na pessoa fé. como se Legal, fosse uma isso mesmo. folha branca em que a gente estivesse escrevendo, né? Isso, Então, legal. eu amo aquela família. Eu amo aquela família. Eu já Legal, chego cara. lá, quando a gente não teve o estudo, eu falei, poxa, gente, vocês não sabem o quão triste ficou meu coração. Eu queria tanto ter vindo aqui, porque ali, além do estudo bíblico, ali é trabalhado um discipulado. Ali a gente Conversa, né? Abertura sim, que as tem, pessoas o conseguem ensino se de abrir com Cristo. a gente, né? Porque ver Cristo em nós, né? É aquilo que eu já havia comentado. E a gente tem trabalhado isso neles, né? Essa questão, olha, do amadurecimento da fé, né? Questões cristãs mesmo, que muitas das vezes por outras congregações que eles já foram, né? Para eles era algo muito assim religioso, né? E ali eles começam a entender um Bacana, pouquinho, né? muito bom. E Deus, cara, trabalhado que no legal. discipulado e o discipulado 1 a 1 também. Bom, Cleise, aproveitando aí esse discipulado, esse 1 a 1, explica um pouquinho pra gente qual é o discipulado em grupo que vocês fazem aí no parque, né? E como é esse 1 a 1, como é que funciona, como é que vocês tratam aí? Então, o discipulado em si, ele é a base do nosso ministério, né? Ele é a ferramenta que nós utilizamos para proclamar Cristo, né? Para fazer discípulos, para realmente concretizar a missão que nos foi dada enquanto cristãos. E aí nós temos essa ferramenta e nós utilizamos ela de duas formas, seja o discipulado coletivo, que é esse que nós fazemos, né, com toda a galera, seja também o discipulado 1 a 1, que é o discipulado individual. Então, o discipulado 1 a 1, ele ocorre entre duas pessoas, né? E é muito interessante, pastor, porque no discipulado 1 a 1 nós temos uma abertura muito grande e a gente tem a oportunidade de conhecer o outro de forma muito profunda. Talvez muitas pessoas tenham passado pelo discipulado 1 a 1 e tenham ali iniciado um processo de cura mesmo. Mas quando ela está com outro, né, 1 a 1 ali, ela se sente muito mais confortável de expor os seus medos, os seus pecados, né, que é uma prática que a gente tem aí instigado na galera, de compartilhar mesmo aquilo que a alegra, que a entristece, que faz com que ela caia, que faz com que ela levante, digamos assim. Então, esse discipulado a 1 é uma ferramenta que nós utilizamos para iniciar mesmo esse processo de abertura, de confissão e de cura também entre os jovens. E é muito abençoado. Quando voltamos, na verdade, né, presencialmente, num período assim onde a pandemia liberou, né, a gente ir aos encontros, Estava mais né? ameno. Isso. E aí foi que a gente voltou e começou a trabalhar o discipulado 1 a 1, né? Houve essa rotatividade entre os jovens, né? Então, cada um dos jovens, acho que foram 3 meses, tendo essa rotatividade, né? E ali eu conheci as pessoas que eu achava que eu conhecia ali no discipulado 1 a 1. Olha só, Porque foi revelador, hein? foi maravilhoso, assim, que eu amo o discipulado 1 a 1. Algo assim que, né, o Cleiton falou, foi um processo de cura tanto para mim, que eu descobri várias coisas, o porquê que eu tava me sentindo ali, assim, né, daquela forma, com aquela pessoa, né. E aquela pessoa também eu pude ajudar ela. Então foi uma sendo o mentor, o auxiliador, né, o facilitador na vida do outro. E algo que é muito interessante, pastor, a gente vê é que o nosso irmão que está ali nos auxiliando no discipulado 1 a 1 ou no conjunto, ele é uma pessoa que está sendo usada por Deus para nos auxiliar, né? Então, houve episódios em que eu cheguei assim desesperadamente para alguém, assim, que eu já estava tendo um contato de discipulado 1 a 1 na época, né? Olha, me ajuda, né? Nesse período, né? Me ajuda. E essa pessoa foi me auxiliando e me dando as palavras corretas, porque os nossos irmãos é usado por Deus, né? A gente é usado por Deus e a gente tem esse direcionamento, né? E é muito importante a gente ver, né? E não se comedir, não se sentir envergonhado, né? Olha, eu tô pecando, né? Tudo bem não se sentir bem, né? Mas que isso não continue, né? Peça ajuda, né? Peça ajuda dos seus líderes, peça ajuda do teu irmão, né? Peça ajuda do teu pastor. Então, as pessoas que estão ali com vocês, elas são um facilitador na vida de vocês, né? Sobre esse discipulado 1 a 1, falar pra galera aqui,
Então, assim, é um momento que você pode tratar aí a ideia de uma construção de fé, né? Caráter, de aprendizado. Às vezes são algumas coisas familiares, né? Pessoais. Então, você tem ali um meio próximo, né? De poder estar junto com aquela pessoa, né? Aí é uma prática muito importante. Tá na pastoral, essa é a ideia mesmo. Prática bíblica, né? A ideia do estar ali próximo, né? Você vê que Jesus ele não tratou uma multidão de uma só vez, né? Ele tiveram pessoas junto com eles ali e ali foi um processo gradual, né? Em progresso ali. Então é muito legal ver isso. Vocês tiveram assim algum caso que vieram assim, não expondo, falando assim, mas teve algo assim que foi muito forte para vocês ouvir ou que dá para falar um pouquinho, algum detalhe, alguma coisa, e de repente impactaram vocês, e aí, Cleiton? Sim, no meu caso, sim, no discipulado 1, houve momentos que, assim, com pessoas da minha família mesmo, eu tive uma abertura que eu nunca tinha tido antes e aquele momento foi, assim, de cura mesmo, assim, foi um momento que eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para conversar isso com essa pessoa. E hoje eu entendo, né? E eu sei por que essa pessoa age de tal forma, eu sei quais dores ela tem e como eu também compartilho da mesma dor, né? E não só com pessoas do meu seio familiar, mas também com outras pessoas com as quais eu nunca tinha tido essa abertura. E aí houve jovens com os quais eu conversei que falaram para mim, nossa, até hoje pecados passados me atormentam, mesmo que eu sei que Cristo já os perdoou, mas eu não me perdoei. Entendi. Eu relembro, né, assim, isso me traz um sentimento ruim. E ali a gente começou uma conversa falando de como o perdão de Deus, ele aniquila, né, é porque Deus já nos perdoou. E a gente falou do auto-perdão, eu lembro que a gente teve, Muito legal, a cara. gente falou do auto-perdão, digamos assim, do quão é necessário nós entendermos o perdão de Deus, a fim de que nós não tragamos à tona aquilo, Sim. o velho eu, digamos assim, né? É onde Quem a nós graça éramos. faz sentido, né, cara? A graça Exatamente. transborda, né? Diante dos nossos erros. E isso aí é muito libertador, né? Porque Sim. você viver entre o meio de um corpo, na ideia do congregar, tá no culto ali e tal, e você de repente tem coisas internas aí guardadas, né? Então, se não tem essa conversa, esse bate-papo legal, aí é impossível você saber que às vezes são coisas graves, né? Coisas de pecado, assim, coisas gravíssimas, assim, e às vezes isso aí bloqueia as pessoas de falar, acha que isso aí é terrível, ninguém nunca fez isso, né? Isso. Eu lembro de um fato que ao tratar com uma pessoa, assim, sempre acontece na vida pastoral, e de repente a pessoa me conta algo que eu já fiz no passado, né? Então a pessoa, a gente fala, cara, isso aí pelo amor de Deus, né? Eu tô só dizendo, tamo junto nisso aí, que acontece, então é libertador. Então, poxa, pastor, você já fez isso aí? Já, cara, então, mas graças a Deus aconteceu aqui um processo de libertação, processo que eu fui tratado e tal, pessoas me ajudaram. Então, isso é muito importante, cara, transformador. Exatamente. Pastor, outro resultado do discipulado 1 é exatamente esse que o senhor comentou, é a identificação, né? Às vezes as pessoas olham para nós enquanto líderes e elas não enxergam pessoas, elas enxergam ali a figura do cara. líder. E elas imaginam que a gente não sofre, a gente não sente Nunca fome. errou, né? Nunca pecou. Nunca peca, exatamente. É isso aí mesmo. E com o discipulado 1 a gente começa a quebrar esse estigma, né? Essa figura, e elas enxergam que, poxa, o meu líder, né, a pessoa com a qual eu Passou convivo, por isso, né? ela também peca, ela também sofre, ela também, né, tem ali os momentos de tristeza, de alegria, igual a mim. Então, esse relacionamento, essa abertura, essa conversa gera identificação entre as pessoas. bom. E aí essa identificação dá uma abertura para que a gente possa ali encorajar essas pessoas e falarem, olha, eu também peco, nós pecamos, né? Nós somos pecadores, mas nós temos Cristo e é para Ele que nós devemos olhar, né? Deus, que bênção. Essa nossa conversa aqui, esse momento aqui, ele somente nos mostra o quão dependentes nós somos de Deus. Porque você pecou, eu pequei, você passa por esse problema, eu também passo por esse problema, mas nós temos um facilitador, nós temos um ajudador, um consolador que está disponível para nos ajudar, né, a todo momento. E é um processo, né, de santificação, né? Não vai ser na hora, né, espontâneo, Instantâneo, instantâneo, né? né? Eu lembro-me que
a um estudo bíblico, né? A gente passou no doutrinal. E a gente falou, olha, não é hoje que você vai Ser convertido. É um tempo, né? Até nós, por exemplo, eu nasci na igreja, eu tava até falando com minha mãe, assim, nascer na igreja não significa que eu vou ser um cristão. Eu tenho que querer ser um cristão. Verdade. Eu que tenho que poxa, assim, nossa, eu tenho que escolher ser cristã e mudar a minha atitude, né? Olha, vou mudar aqui, vou fazer algo diferente, vou buscar o Senhor. Fazer tudo aquilo diferente. O fato de estar lá não quer dizer que você venha ser, Exatamente. Né? Tanto é, pastor, que eu enfim, né, nasci na igreja, cresci na igreja. Tive um tempinho, assim, comecei a errar, a pecar. Mas ali é porque que não houve esse processo de identificação. Não me identificava como um verdadeiro cristão. Eu era o quê? Um frequentador, né? Um frequentador. Cristã nominal. Uma cristã de banco. Brincadeira, mas assim... Mas ali, cara, eu tive que ter um instalar. Opa, eu tô há muito tempo aqui. Tô muito tempo na igreja. O que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô perdendo tempo demais. Nunca li a Bíblia? Como assim? Só trazia no domingo à noite, sábado de manhã. Tô lendo só o da mensagem? Tá errado. Como é que eu me atualizo muito das coisas de lá, estudo muitos livros de lá e não estudo a palavra do Senhor que tá ali, ó, tem uns 3 ali na minha estante, eu não leio. Aí, tá vendo? Então eu tenho que... E eu falei pras meninas, né? A Ellen pediu pra eu passar um estudo do doutrinal pra elas um dia e foi bem esse. Aí eu, opa, vou pegar vocês. Aí eu cheguei lá, olha, gente, quantos anos vocês têm? E elas, opa, tenho tal idade, tenho tal idade. Quanto tempo vocês passam lendo a Bíblia? Quanto tempo vocês oram? Aí dá um sorrisinho, né? Assim, eu falo, pois é, pessoal, eu comecei a ler minha Bíblia há pouco tempo. É vergonhoso pra mim, porque enfim, nascer na igreja não significa que eu vou ser um cristão. Não vai significar isso. Mas olha, vocês, por exemplo, é ruim, né, a gente olhar pro erro dos outros, né? Mas o erro dos outros vai fazer com que a gente não siga o mesmo caminho. Eu falo, olha, pessoal, vocês estão entrando na adolescência já, né? Enfim, vocês estão numa fase onde o inimigo vai atentar mesmo. Essa é a parte em que vocês vão ser atentados, enfim. Mas vocês têm que vigiar, têm que tomar cuidado. Vocês têm que conhecer a letra que vocês tocam, a letra que vocês cantam, a palavra do Senhor, porque isso é que vai fazer com que você mude, né? Você tem que buscar o Senhor que você serve. Não é você vir à igreja, né? Tentando mudar essa mentalidade. Não é você vir à igreja porque os seus pais vêm. Porque você tem um desejo de adorar aquele que salva, aquele que liberta, o Deus a quem nós servimos, né? Uma pergunta para vocês, qual o conteúdo que vocês têm passado aí nos discipulados, assim, no grupo, né? Fazendo o Parque Ecológico. Tem uma série de estudos, de ensino. Como é que vocês fazem aí nesse bate-papo coletivo aí? Então, a gente, nos últimos meses, nós fizemos esses discipulados coletivos e nós tratamos sobre o ser humano enquanto um ser integral, né? Então, a gente tratou o ser humano enquanto um ser sócio, bio, psico, espiritual. E a gente tratou em cada sábado do discipulado, a gente tratou de um aspecto que compõe, né, o ser humano enquanto um ser integral. Então, a gente tratou o ser humano enquanto um ser biológico, enquanto um ser que tem uma psique, né, que tem um lado emocional. A gente tratou do ser humano enquanto uma pessoa que tem necessidades sociais, né, então uma pessoa que deve estar inserida na sociedade. E, por fim, a gente falou do ser humano enquanto alguém que tem necessidades espirituais, né? E aí a gente entendeu o ser humano dessa forma, né? Uma totalidade, né? Uma totalidade, exatamente. E agora nós estamos tratando de aspectos externos ao ser humano. Nós vamos falar agora, por exemplo, acho que eu já posso dar o spoiler, né? A gente vai falar sobre... Fala aí, ó, novidade. A gente vai falar sobre liberdade cristã, né? E sobre temas que envolvem aí, enfim, os cristãos em geral. A gente vai falar sobre... sobre tatuagem, sobre vestimenta, sobre umas coisas aí. Será que a conduta cristã, conduta cristã, legal, exatamente. Isso é muito bom. Será que a gente pode ouvir música secular? Será que a gente pode fazer algumas coisas? Assuntos atuais, hein? Vamos fazer uma tatuagem de Jesus? Brincadeira. Isso pode? Será que pode, pastor? Pois é. Então, deixa pra vocês responder pra galera aí. Se quiser saber, procura essa galera aí. Vem no sábado.
Muito legal. Então, que legal, cara. Esse conteúdo aí é muito bacana, porque são assuntos assim atuais que a galera sempre pede, cobra. Então é legal ter esses temas, porque vocês estão numa linguagem jovem, né? De frente ali, então é muito bacana ter essa sequência aí, essa série de estudos aí. E é importantíssimo a gente tratar disso no seio aqui, né? No seio da igreja, porque se nós não discipularmos esses jovens, o mundo vai discipular eles, o mundo vai ensinar eles de outra maneira. Se a gente se isenta, né, de fazer o nosso papel, acaba que o mundo assumindo aí esse papel, né? E aí é por isso que é importantíssimo a gente ter esse processo de discipulado. Porque muitas pessoas, inclusive eu, acho que a Letícia também, a gente não teve esse ensino assim de forma enfocada dentro ali da nossa convivência mesmo, dentro do lar ou até mesmo dentro do seio aqui, digamos assim, da igreja. Porque há algum tempo, esses assuntos mais polêmicos, digamos assim, eles eram deixados de escanteio, né? Parece que era um tabu. Tocar muito no assunto. Era um tabu e, enfim, a gente... Que acaba as pessoas nem sabendo se era certo ou errado, verdade ou não, pelo silêncio, E a gente vivia assim, e até hoje muitos vivem nesse limbo, assim, meu Deus, será que eu posso? Será que eu não posso? Será que... né? Mas no fim disso tudo, a gente sempre tem que olhar para a palavra de Deus, né? Ela que vai dizer, né, exatamente, ela que é a base daquilo que a gente, né, da nossa conduta enquanto cristãos. Legal, cara. Então, pergunta para você, Letícia, quais têm sido aí os desafios que vocês têm enfrentado no ministério? Por exemplo, alguma vez você já pensou em desistir, chutar o balde, jogar tudo para o ar, deixar tudo quieto? O que é que você tem passado aí no ministério? Isso é normal, porque assim, como a gente está numa ideia aqui de encorajar a galera, essa é a ideia do nosso bate-papo, entrevistando vocês também que são esses idealizadores aí do ministério. Então é importante a gente saber que tem líderes, né, que passam, né, pastores, líderes, que tem hora que vem um momento até bíblico, né, alguns querer desistir do chamado, os desafios entre a missão que você tem com as pessoas que Deus te deu. Então fala um pouquinho, você tem passado por isso aí já? Já aconteceu? Então, a gente pegou um ministério, né, numa era pandêmica, né? Então, eu assumi o ministério quando eu tinha 16 anos. Então, para mim, na minha cabeça, eu imaginava, eu não vou suportar, ou eu não tenho mentalidade tanto física ou espiritual para lidar com tanta coisa. Então, quando a gente chegava a fazer as visitas, né? Porque a gente não podia ainda ter esse contato, enfim, né? Físico, assim, com muitas pessoas. Então, quando a gente chegou e que eu me deparei, né, com a realidade que estava o ministério, com a realidade que estavam os jovens, foi um baque para mim, porque nós não fomos, né, discipulados, né, nós não tivemos esse processo de discipulado, né. Então, a gente assumiu o ministério de uma forma, assim, instantânea, né. Entendi. Então, eu não estava, assim, eu fui aprendendo... Junto com a pandemia também, né? Então, aprendendo na muito hora. inesperado, né? Foi um momento bem atípico. E eu chegava assim, e eu até começo a falar que eu sou uma esponja, né? Na verdade, eu era uma esponja, né? E a esponja é o quê? Você bota lá o sabãozinho, e a água, ela absorve tudo aquilo, né? Então, a gente chegou com vários casos, assim, que eu nem imaginava, tipo, depressão, ansiedade, outros problemas, pessoas já morrendo espiritualmente. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Eu falei, meu Deus... Que orientação vou dar? Parece que, assim, pastor, parece que eu não conseguia ver o meu irmão que estava aqui na minha frente e a situação que ele estava passando, né? E eu falava assim, meu Deus, eu sou tão nova e... eu não vou conseguir. Eu até lembro de Jeremias, né? Eu até trouxe aqui, né? Ele fala lá em Jeremias 1, do versículo 6, ele disse: então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança, né? Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá. E eu pensei assim, poxa, Senhor, realmente...
Tudo isso que Jeremias, né, escutou aqui do Senhor, veio ao meu coração, porque eu me achava que não estava preparado, né? No momento, né? incapaz mesmo de suportar tudo aquilo, de souber o que falar para as pessoas, né? Porque o meu maior medo, até recentemente, era o que falar. Não sei o que falar, eu não sei para onde ir. É como você olha, Senhor, tem gente aqui meus pensamentos, né? Porque os meus pensamentos é quem mais me destrói. E aí eu ali, olha, Senhor, em oração, olha, Senhor, me ajuda a falar. Eu só peço a me ajudar a falar. Porque eu via muita coisa e eu ficava assim, sabe, desnorteada pela situação. E nessa questão de ser esponja, né? Então eu absorvia a dor dos outros. As pessoas poderiam até já ter melhorado da situação e eu tava lá chorando. Carregado, né? Pastor, Caramba, a situação que a pessoa tá, ela tá assim, difícil. sabe? E a minha maior decepção foi porque eu não percebia que as pessoas estavam assim. Pessoas próximas a mim estavam adoecendo e eu não estava vendo. Não só adoecendo mentalmente, mas espiritualmente. Eu tava que nem aqui, ó, Jeremias, ô Senhor, me ajuda, né? E ali Desafio, foi cara. um processo em que o Senhor veio trabalhando até recentemente, né? O Cleidson passou uns meses fora. E nesse tempo foi o tempo em que mais pessoas chegaram a mim. Pessoas que eu nem sabia. Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, me ajuda a chegar nessas pessoas. Porque eu sou, assim, meio aberta um pouquinho, mas eu tenho muita vergonha. Aí eu chegava assim, oi, tudo bem? Aí eu chego assim, aí eu já me abro, né? Legal. E foi o tempo em que o Senhor foi trabalhando. Cara. Olha, você consegue. Foi que nem aqui, olha. Onde eu te enviar, você Falei vai. contigo, né? Eu vou estar contigo, olha, eu vou. Isso. E o Espírito Santo, ele nos dá a Maravilhoso. palavra, né? A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo nos auxilia no que a gente vai falar, né? Mesmo a gente não sabendo, mesmo eu não sabendo o que eu vou falar, o Espírito Santo é quem me guia. E sim, já pensei em desistir por conta desses pensamentos mesmo, porque quem mais nos destrói mesmo são os nossos próprios pensamentos, como eu já falei. Tanto de gente mais velha, tanta gente que já passou por tantos problemas aí, tanta gente já Deveria lidar com isso, mais né? preparado, Senhor, ainda sou muito Isso. imatura, tô que nem que Jeremias, sou que nem criança, meu Deus, acabei de nascer, como assim, né? Aí Deus diz, eu escolhi você. Tá vendo? Aí eu olho para Davi, um isso aí. jovem, olho Moisés também. para Jeremias, Amém, olho tá para vendo? esses jovens que foram chamados, né? E aí ontem, caramba, o Senhor tem falado muito comigo, pastor. Ontem no louvor, né, a gente falando, olha, o Senhor reconhece que são seus e vocês são chamados para servir. Independente de idade, independente de nada, né, vocês são chamados para servir. E não se sinta, sei lá, com medo, incapaz, porque o Senhor é quem capacita vocês. E eu tô vendo nesse processo de capacitação, né? E o Senhor vai me ajudando a decorrer desse tempo, né? Porque é um processo. Exatamente. E você, Cleide, já pensou em desistir também? Sim, já. Vários desafios passou. aí, Então, Cleide. assim que nós assumimos o ministério, eu já tinha tido outras experiências enquanto líder, não do Ministério de Jovens, não assim, líder. Já auxiliei a liderança. E o meu maior desafio foi não me sentir incapaz, mas foi assim de pensar, meu Deus, mais uma coisa, sabe? O Senhor está me dando mais uma tarefa, digamos assim. Será que eu vou conseguir? Porque além aqui do ministério, a gente tem outras demandas e a minha preocupação era essa. Não só isso, mas também de não me identificar com as dores, diferentemente da Letícia, que tem esse aspecto mais de absorver, né? Eu tinha outro aspecto que era de me distanciar, entendeu? E aí quando eu lidava com alguém que tinha algum problema, eu falava, poxa, eu não sei te ajudar, porque eu nunca passei por isso, né? E aí eu ficava nesse limbo, assim, meu Deus, como que eu vou ajudar essa pessoa se eu nunca passei por isso? Se eu não sei o que ela está passando, nunca passei por isso, né? E assim, conforme a Letícia falou, o Senhor vai nos capacitando a fim de que a gente consiga, por mais que a gente não traga a cura ali, mas a gente consegue direcionar aquela pessoa, a gente consegue dizer, olha, Orar, né? a gente consegue orar, a gente consegue interceder de outras formas. E a gente pode
talvez nós não sejamos capazes de trazer naquele momento a solução, mas a gente pode buscar essa solução em outras pessoas. Algo do nosso ministério é que a gente pode servir com os diferentes dons, né? Então, por exemplo, eu tenho um dom e eu posso utilizar esse dom para servir. A Letícia tem outro dom, ela tem um dom de intercessão. Ela pode utilizar esse dom para também servir. E assim nós podemos, de forma até mesmo quase que integral, servir aqueles a quem nós lideramos, com os dons que Deus nos deu. É do corpo, né? Exatamente. Tal. Propondo ali, de forma integral, essa busca de solução para os problemas com os quais nós nos deparamos. Que legal, cara, muito bom. Gente, uma pergunta curiosa sobre as camisas de vocês aí, né? Conta pra gente aí, parece que todo ano vocês têm uma camisa diferente. Uniforme. É uniforme. Eu vejo aí nas transmissões aí uma galera que tá no louvor, uma galera que tá, como você falou, da sua mãe, Letícia. Cada ano vocês têm uma camisa diferente, cor diferente. Tem um total de quantas camisas aí vocês já, cada ano? O total? São 4. 4 camisas. Que legal, cara. E vem mais por aí. Virou um uniforme mesmo? Calma aí. Pera aí, vamos abrir uma loja? Brincadeira. Loja online, né? Loja online, entra lá. Que legal, cara. Mas realmente, né? É um processo que a gente tem no final. Todo final de ano a gente vem trabalhando isso, né? E como se fosse assim, todo ano, uma nova etapa, né? Exatamente. Então, esse ano foi a cinza, né? Foi a camiseta cinza, E, enfim, a preta, a raglan, né? Que é preta com branco. Branca. A branca. Bom, todo mundo quer usar essas camisetas, Não, sim, né? e é muito interessante porque toda igreja tem. Aí, sei lá, pastor, todo domingo tá todo mundo com uma cor diferente. Realmente parece que virou uniforme da IAP de São Sebastião. Olha aí, que legal. Os irmãos, as crianças, os jovens, todos os ministérios que atuam, os diáconos. Aí vem pregar com a blusa do Épica, já faz a divulgação lá, o ministério Épica aí. Que legal, Mas realmente isso é muito interessante, né? Então, são 4 anos já fazendo essas camisetas, então são o quê? Esses 3 anos, né? Na verdade, a gente tem feito essas camisetas. Foram esses 3 anos de amadurecimento, né? Que a gente vem trabalhando em nós. De construção. Então, cada camiseta é como se fosse uma etapa, né? Isso. Entendi. E aí, ano após ano, a gente tem essa ideia, né? Esse ano, o que a gente vai fazer, né? Qual é a etapa que nós vamos concluir esse ano? Então, o primeiro ano foi um ano, assim, de realmente de crescimento, assim, de início, de gênese do projeto. E aí, no ano seguinte, a gente deu mais um passo, esse ano mais um passo. E assim a gente pretende seguir, né? Legal, aí, cara. de forma, enfim, até a volta de Cristo. Então, quer dizer, vai ter novidade aí pro ano que vem? Mas... Se Deus quiser. Deus abençoe, ilumina nossas mentes. Que Glória legal. a Deus. Muito bom. Gente, assim, como é que vocês, falando assim um pouquinho assim, de algo pessoal, assim, de vocês como líderes, né? Vocês têm assim, como é que é? Vocês praticam assim o devocional, a leitura? Isso assim, dessa importância para a galera a questão do exercício da liderança, né? Isso. Como é que é a vida assim espiritual de vocês no dia a dia? Fala um pouquinho para a galera. Então, eu tenho o hábito da leitura da Bíblia diário. E a gente propõe isso enquanto ministério também. Então, todo dia a gente lê um capítulo, né, da Bíblia. Legal, cara. Nós estamos em Salmos, inclusive. Já leram o Novo Testamento todo? Já lemos todo o Novo Testamento e nós estamos já no livro de Salmos, do Antigo Testamento. Particularmente, eu faço as devocionais dia após dia e eu tenho um livro, um caderno, assim, das anotações. de devocional. Tem até umas músicas lá, se Deus quiser. Escreve em inglês. Mas é verdade. Legal, que benção, cara, muito bom. Uma vez eu levei esse caderno pra faculdade, o pessoal falou que era o meu Death Note lá, era aquele caderno. Traduz aí, cara, o que é isso aí? Aquele caderninho preto, sabe? Ah, tá. Enfim, aquele... Entendeu, Por isso que é um caderno da morte. Enfim, não, misericórdia. Mas lá eu faço as minhas cara. anotações, isso. E aí eu faço devocional e todo dia eu tento, de alguma forma, fazer uma reflexão daquilo que eu leio, né? Daquilo que
está me falando. E a gente, inclusive, já teve um discipulado falando sobre prática devocional, né? Porque muitos jovens nem sabiam como fazer, como ter essa prática. E isso aí é exatamente a questão do sustento, né? Espiritual, Sim. porque não é só o domingo à noite, né? Sim. Então isso é o que sustenta diariamente a gente, né? Principalmente no exercício da liderança, né? É a vida diária, né? Sim. Bom. E algo que eu falo lá pro pessoal, né? É muito importante a gente colocar um ponto final, né? Em tudo aquilo que foi do passado, né? Os exemplos dos nossos pais, enfim, né? Porque eu mesma lá de casa eu não tive um ensinamento de ler a Bíblia. Entendi. Eu não tive essa escola em casa, né? Esse dever de casa. Era somente aos sábados, né? Mesmo crescendo na igreja, né? Então, eu sempre falo pro pessoal, olha, pessoal, busquem conhecer, né? Porque vocês vão conhecer a Deus por meio da palavra de Deus, né? E a gente tá aqui, ó, no Salmo 19. E esse dia a gente leu um salmo, não me recordo se é 4 ou 3, e algo que me marcou muito foi Davi finalizando o salmo. Olha, Senhor, me deito e logo repouso, né? Me repouso porque só tu me fazes repousar tranquilo, né? E esse salmo mexeu tanto comigo, e eu fiquei tipo assim, nossa, Senhor, realmente, né? O Senhor, quando a gente é assegurado, né, pelo nosso Deus, quando a gente conhece a palavra do nosso Senhor, a gente... E deixar lá, né? E você sossega o E coração. a gente olha pra, tipo, Davi estava sendo perseguido, né? Até pelo próprio filho, por outras pessoas. A gente vê, assim, o tormento, né? Que ele fala nos Salmos, assim, olha, tipo, olha, Senhor, meus inimigos estão me seguindo, estão me perseguindo. Transfere a carga, né? Calma aí, Deus. E olha, Senhor, resolve, me ajuda. Sim, e realmente isso tudo é muito importante, né? Ler a palavra do Senhor. Eu, no meu caso, eu não sei como, mas eu jejuei a semana passada todinha. Oh, que E legal. eu, olha, gente, eu tô sobrevivendo, não tô com fome. E eu, glória a Deus. Mas também chegava a noite. E eu, nossa, e eu ficava assim, poxa, Senhor, obrigado. E isso eu vejo, assim, as consequências boas, né, do que isso me traz, os resultados do que isso me trouxe, né? Oração, questão de intimidade com Deus, a oração que eu tenho hoje com Deus, eu fico, opa, obrigado, é tipo um amigo mesmo. Então, é importantíssimo a gente ter essa intimidade com Deus, né? A gente buscar realmente, porque o nosso, é que não falei ontem, Deus, ele é um pai que está de braços abertos, ele está assim, ó, te esperando. Então, você que é jovem, você que, enfim, é criança, já é adulto, então, olha, o Senhor, ele está te esperando de braços abertos. Ele falou, vem. Então, se aproxime do seu pai. Olha aí, galera, a importância do devocional, né? A importância da vida diária, da gente poder estar sendo alimentado, nutrido na fé, né? Então isso é muito importante, né? Essa dica aí da galera, para você que é jovem, para você que lidera o ministério, jovem, isso é muito importante para a sua vida, né? Você que cuida de pessoas, não tem como a gente estar sendo sustentado por outro meio, outra fonte que não seja a essência da palavra, a vida, a intimidade, né? A busca com Deus. Então, isso aí é o que sustenta a gente. Eu queria que a gente já está chegando aqui nesse bloco final, né? Na etapa final, eu queria que vocês deixassem aí um recado para a galera aí, Cleidson, sobre aí o exercício, né, da galera que lidar com o jovem, com a juventude. Quiser deixar uma frase para a galera, é muito bom, diante do que vocês estão vivendo aí. Qual recado você deixa aí para o pessoal? Então, encorajem pessoas a imitarem a Cristo, né? Sejam Cristo, onde quer que vocês estejam inseridos. Talvez para a juventude, para nós, seja difícil ser Cristo, a depender do ambiente em que nós estamos, porque são várias as tentativas do mundo, do inimigo, para nos fazer ceder às tentações, né, do mundo, ceder às tentações daquilo que não provém de Deus. Mas saibam que vale muito a pena renunciar, vale muito a pena seguir a Cristo, vale muito a pena você saber que existe um propósito muito maior além daquilo que existe na Terra, que é a vida eterna com Jesus. Enquanto nós tivermos a nossa mente presa àquilo que o mundo nos propõe, a gente não vai saber, a gente não vai conhecer o que Deus tem para nós.
se nós nos apegarmos àquilo que ele diz lá na palavra dele, né, que está preparado para nós desde a fundação dos séculos, a gente vai sentir e vamos saber que é igual aquele cântico que tem, né? Vai valer a pena, né? A gente sabe que o que existe para nós, o galardão que está preparado é muito maior. Isso é né? igual, né? E assim nós devemos seguir essa missão, né? Fazer discípulos, né? Encorajando pessoas a imitarem isso. Muito bom. E você, Letícia, deixa uma dica aí para a galera. Para você que é líder, para você que é jovem, né? Olha, vocês com certeza vão passar por dificuldades, né? Então, se mantenham perseverantes, né? Porque a perseverança, ela trabalha na nossa fé. Ela trabalha no nosso, não só no nosso individual, mas no nosso coletivo também. Então, se mantenham perseverantes mediante as dificuldades, as adversidades, e busquem conhecer a Deus, né? Eu vou frisar isso porque realmente é importante, né? Então, é isso. Muito bom, é isso aí. Galera, recado para vocês, né? A gente está aqui nesse término aqui do nosso bate-papo de hoje, essa galera aqui, esse privilégio, grande privilégio, receber aqui a turma do EPIC, né? E eu quero dizer a você que você pode curtir aí, comentar a nossa transmissão de hoje, nosso programa de hoje. Você pode compartilhar com outras pessoas. Eu quero pedir a você, vai lá no Instagram do Promessistas DF, Promessistas, né, no plural, DF. Vai lá, procura lá, que você vai ver o post dessa transmissão, desse programa. Segue lá, galera, vai ter muita novidade. Tivemos um encontro agora no sábado que foi muito impactante aqui com a moçada do DF. E segue aqui também nosso canal, curte aí, comenta aí no chat, aí, troca ideia, diz aí o nome, o seu nome, a igreja onde você congrega. É um prazer responder todos os comentários que vocês colocarem aí diante desse programa. E pode ter certeza aí que Deus tem muito mais para vocês. Aqui é um começo de tudo aquilo que está vindo aí. Muitas pessoas passarão por essa mesa aqui com a gente e vai ter muito diálogo importante que vai impactar aí, vai te ajudar nessa caminhada de fé. Então, um recado que eu deixo para você, segue a gente, Promessista DF aí, para que você fique ligado tudo que está acontecendo na convenção, Distrito Federal, da nossa igreja, tá bom? Cara, obrigado a vocês, tá? Amém. Que Deus abençoe vocês. Pastor. Sabe, a gente tem um privilégio aí mais à frente de sentar um pouquinho, tem uma galera aí que a gente está no nosso cronograma de bater papo, mas de vocês voltarem aqui, muito bom, é muito rico saber um pouquinho sobre vocês, sobre como tudo desenvolveu e essas dicas que vocês deram aí para a galera. É muito bom saber que tem jovens já vivendo o processo e isso é muito referência, né, para outros jovens que também estão vivendo um processo parecido aí numa mesma linha de liderar pessoas. Tá bom? Muito legal. Que Deus abençoe. Ou quem sabe vocês não providenciam uma camiseta de vocês aí para poder aqui fazer aqui um sorteio aí para a galera. Sorteio, né? Vamos ver. sorteio. Quem sabe aí não vem mais alguma novidade, uma caneca, um boné. Opa, Tá? Tem aí. Vamos ver, legal. chinelinho do EPIC. Vamos ver, sim. Ver se vocês disponibilizam pra gente aí quando surgir, tá bom? Tranquilo. Obrigado, gente, de coração. A gente que agradece. Fica à vontade, cara. Essa mesa aqui é de vocês, tá bom? Amém. Galera, é o seguinte, sejam encorajadores de pessoas a imitarem a Cristo, seja EPIC, seja um cristão autêntico, né? Imite Jesus, que é a melhor coisa que você pode fazer, tá bom? Graça e paz a vocês também. Boa noite. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.